Provérbios, capítulo 11. A integridade e o bom nome. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com a sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem está seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos essa certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios, capítulo 12. As atitudes do justo e do perverso. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidade está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas as atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele.
Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Provérbios, capítulo 13. O tolo não ouve o próprio pai. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado.
A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é recompensa dos sábios. O homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta.